Pronto, nossa aula está sendo gravada. Muito bem. Então, vamos para mais uma aula, tá? Mais uma aulazinha do nosso curso de monitor educacional. Sempre eu gosto de começar dizendo que nós somos aqueles que somos os auxiliares dos nossos professores, né? E estamos aqui nesse curso, praticamente a aula teórica, a nossa aula teórica, ela foi toda dentro do que é o monitor, né? A gente já aprendeu, a gente já viu todos os processos aí da monitoria, tá? Ok. E a gente tá aprimorando aqui o nosso material. E cada vez mais, quando a gente vai mandando material para vocês, vocês vão descobrindo novos horizontes. E o mais interessante é que vocês vão criando, vocês vão trabalhando dentro do processo e a gente vai aqui também trazendo para vocês novas situações. Vocês viram que o Alfredo voltou, né? Ele estava ali de lado, ele estava se sentindo muito só e coloquei o Alfredo aqui novamente. Alfredo estava de férias. Hoje vocês fizeram lá os personagens de vocês, acho que 2 ou 3 alunos fizeram lá os personagens de vocês, certo? Mas eu vou apresentar o meu, porque o meu é mais antigo, tá? É o Alf. O Alf é também daqui, da nossa pequena cidade de criatividade, de criação, certo? Ele está com alguns dias que a gente fez ele, alguns dias não, alguns anos que a gente fez ele. E ele é muito interessante porque ele é uma cara, olha só ele. Não sei se dá para vocês verem direitinho, tá? Ok. Hoje ele tá meio largadão, ó, tá? Esse aqui é o Alf, tá? Que faz parte aqui das nossas criações, tá bom? Que a gente faz, porque a gente brinca com as crianças e tudo mais. Então aqui é o Alf, tá? Prazer, hein, gente? Aqui é o Alf, tá? Ó, ele tá de macacãozinho. A gente vai criando as coisas. Hoje ele tá meio largadão, nem quis se abotoar. Ok? Então, esse aqui é o meu personagem. Vocês vão mandando aí o personagem de vocês. O meu próximo personagem vai ser feito aqui, ó. Ele está em natura, mas aí eu vou mostrando passo a passo para vocês como é que eu vou fazer um personagem com essa bolinha, tá bom? Aí eu vou fotografando e mandando para vocês, ok? Mas esse aqui é o meu próximo personagem. Um dos colegas pediu para a gente mostrar novamente o nosso processo dos palitoches, tá? Então, eu trouxe aqui a minha caixinha, que eu guardo os palitoches, certo? Minha caixinha. E vou já mostrar aqui para vocês os que já estão prontos, né? Eu fiz muitos. Aqui eu tenho a carruagem, tá? Eu mandei todo esse material para vocês num grupo, né? Ó, tá? Já prontinho, tá? Pronto, já prontinho. Para quem não veio na aula passada, nós ensinamos a fazer todo esse trabalho, que não é difícil trabalhar com isso, tá? Por quê? Porque eu mandei o material para vocês, eu mandei o material, esse material está disponibilizado lá no grupo. Então, esse aqui é palito de churrasco, certo? Palitinho de churrasco, tá? Essas gravuras, eu mandei lá no grupo para vocês imprimirem em papel 40 quilos, tá? Que é melhor, um papelzinho mais durinho para a gente trabalhar, tá? O bom de a gente trabalhar com esse material é porque esse material aqui você pode guardar em qualquer canto. Só para você ter ideia, eu fiz dezenas
deles, tá? E eles estão guardados tudo dentro de uma caixinha de sapato que a gente pode estar trazendo os materiais, tá? Olha, já tenho bem bastante aqui, tá? Ó, daqueles que foram feitos. Tem alguns ainda para fazer, ó, tá? O importante é que vocês vejam que não precisa cortar eles em cima da linhazinha deles, não. Precisa ser bem cortado, não. Quando a gente faz esse destaque, quando a gente estiver apresentando eles no cenário, então fica melhor para que a gente possa ver eles, tá? Vou já apresentar aqui, eu fiz aqui um cenário na aula passada, tá? Que foi esse cenário aqui, ó, tá? Para quem não presenciou a aula, tá? Acho que foi a Fatinha que me perguntou, tá bom? Então, aqui é um cenário que eu mandei também para vocês fazerem a impressão. E como é que o Palitoche trabalha dentro desse cenário? É simples. Você, ó, pronto, ó, muito simples, tá? Porque ele fica 3D, ele fica 3D, certo? Eu vou movimentando ele, tá? Por quê? Porque eu já destaco ele da paisagem aqui atrás, certo? Já destaco ele da paisagem. Então ele fica a figura e eu posso movimentar. Então a criança, quando a gente estiver trabalhando com a criança, então a criança ela vai fantasiar tudo isso aqui e ela mesma vai trabalhar. Ela mesma pode fazer a contação de história dependendo de como que você vai trazer ali a tua aula, tá? Ou a tua contação de história em cima desse material tão rico que é o palitoche, tá? Muito bem. Muito bem. Então, assim, eu fiz outros cenários, né? Eu fiz um cenário bem maior aqui, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Só um minuto. Deixa eu receber aqui os colegas que estão entrando. Eu fiz um cenário aqui bem maior. Ó, aqui eu já fiz uma cidadezinha, entendeu? Eu fiz uma cidadezinha que eu vou fazer uma série de fotos para vocês verem, tá? Tá? Essa cidadezinha que eu fiz aqui, bem legal, é bem maior. Então, eu vou trabalhar aqui nessa cidadezinha aqui, eu vou trabalhar vários personagens. Eu vou trabalhar personagens. Vocês estão me ouvindo direitinho, então, quem pode aí me dar um ok, dizer sim aí no Estou bate-papo? ouvindo bem, professor. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Diga sim aí, por favor, no bate-papo. Ah, ó, tá bom, obrigado. Então, então aqui já é um cenário bem maior, tá? Que aí eu posso trabalhar diversas formas, diversas histórias só num cenário só. Observe que aqui são várias casinhas, ó, tá? Eu fiz um castelo e várias casinhas. E aqui eu vou fazer o meu processo de contação de história bem legal dentro dos palitoches. Observe que aqui é um cenário de palitoches, então não tem como a gente fazer dedoche, fantoche nesse cenário. Esse cenário aqui, esse tipo de cenário é só para os palitoches. E eu vou passando para vocês em foto, tá? É porque eu estou terminando ainda. Estou passando em foto para vocês também, ok? Muito bem. Deu para vocês entenderem direitinho, vocês virem. É, o importante é que quando a gente estiver trabalhando esses projetos que eu vou passando para vocês, tá? A gente vai trabalhando tudo que se pede para os projetos. Vamos supor, em que eu posso trabalhar esse palitoche.
O Palitoche eu posso trabalhar em diversas disciplinas. Por exemplo, com os personagens que nós temos, certo? Nós podemos trabalhar a língua portuguesa, portuguesa, tá? Mas nós podemos criar outras coisas, tá? Nós podemos criar números, nós podemos criar formas, nós podemos criar objetos e fazer o mesmo trabalho que a gente faz é, numa aula de matemática, né? Nós podemos criar os números. Eu vou até colocar, eu tenho também números, eu vou colocar para vocês. E no curso passado, no curso de brinquedista, que eu também eu também faço essa parte do Palitoche. No curso de brinquedista, que eu faço essa parte do Palitoche também, certo? Recebi muitas encomendas de matemática, tá? Para os professores, né, trabalharem a matemática nos palitoches. Por quê? Porque é muito interessante, porque você vai apresentando os números, você vai apresentando os números. Como a gente hoje não pode apresentar os números com rostos, essas coisas todas, mas a gente mostra os números normais, tá? Só que coloridos, com outras cores, o um com o azul, o dois com o vermelho, o 3 com amarelo, o 4. E a gente vai vendo as cores e a gente vai aplicando vários conhecimentos em uma situação só, tá? Do próprio Palitoche. Então, a gente cria um mundo, certo? O Palitoche dá para a gente fantasiar um mundo para eles e esse mundo eles trazer conhecimento para eles, tá? Principalmente dentro desse processo da matemática, né? Para que eles possam reconhecer os números, para que eles possam. Então, quando você levanta um palitinho desse e mostra para o aluno, ele acha fantástico. Por quê? Claro que tem a idade, né? Nós limitamos esse palitoche para idades. Tem idade que não vai querer nem saber de palitoche, quer saber disso. Por quê? Porque a idade dele já é uma situação mais avançada. Mas aquelas crianças que ainda têm esse processo de fantasia, de olhar, de criar história, de trazer esse momento da criação para eles, isso é muito interessante você apresentar várias situações, várias formas. Você apresenta o círculo, você apresenta o triângulo, o quadrado, o retângulo, você apresenta várias situações só dentro desse processo do Palitoche, tá? Que eu vou mandando para vocês as várias formas que a gente pode trabalhar. Eu mandei para vocês só contação de história. Vocês perceberam? Só contação de história. Então, eu vou mandar para vocês ainda essa semana. Eu vou mandar matemática, tá? Vou mandar as formas geométricas. Vou anotar aqui para mim não esquecer. Formas geométricas e vou mandar objetos, tá? Por quê? Porque as nossas crianças precisam de reconhecer todas essas situações, tá? As formas geométricas, os números, as letras. Ah, vou mandar letras também, tá? Para que vocês possam fazer esse processozinho do Palitoche. Então, o Palitoche, ele não é difícil de fazer, tá? Ele é um desafio, não é um desafio muito difícil, até porque a gente vai trabalhar com colagem, né? Muito bem. A gente vai trabalhar com colagem, nós vamos trabalhar é, com, com o corte, né? Fazendo corte nas figuras e vamos trabalhar a montagem das histórias, tá? O bom é que você misture. Não fique só em uma situação. Coloca um visitante na tua história.
para que o aluno possa reconhecer. Vamos supor, se você está fazendo a história dos três porquinhos, certo? Aí você coloca lá um outro personagem, vamos lá, vou pegar aqui, coloca uma das princesas. Pronto, coloca o gato do Mágico de Oz, certo? Aí você bota o gato lá. Aí o que é que ele está fazendo lá? Na história, os alunos vão achar estranho ter um visitante. Então você já vai fazer já uma história, certo? Que o gato do Mágico de Oz, ele foi visitar os três porquinhos. Então isso já começa a mexer com as ideias dos alunos, eles começam a ser criativos. Quando a gente diz assim, que o aluno seja protagonista do seu próprio conhecimento, mas só que vocês vão dando a ferramenta para que esse aluno possa desenvolver suas habilidades, as suas habilidades de pensar, de juntar histórias, de ver que um poderia estar ali junto do outro, como eles vão assistir, como eles assistem esses filmes hoje, certo? Que eles fazem muito isso, colocam uma coisa dentro da outra. Se é um filme de super-herói, então o Homem-Aranha, ele era um filme só que agora tem o quê? Os Vingadores. Os Vingadores tem o Homem-Aranha, tem o Capitão América, tem o Thor, tem o Hulk. Então, para essas crianças, juntar todos eles em um canto só é uma ideia fantástica para eles. Eles começam a imaginar histórias, situações, ações. Eles começam a ver de forma diferente algumas situações que a gente vai buscando para ensinar aos nossos alunos. E o que seria importante colocar um personagem de uma outra história dentro daquela história que você está contando, mostrando para o aluno também que a socialização, ou seja, o receber, o ser anfitrião, é muito interessante, tá? O receber bem, né? O receber bem. Então, tem muitas outras coisas dentro da BNCC, tem as habilidades que a gente vai unindo dentro dessas histórias, nós vamos trabalhando essas histórias e nós vamos fazendo com que a nossa monitoria ela se torne um pouco mais fácil, tá? Como, por exemplo, retirando histórias, nós vamos pedir ao aluno que está com dificuldade em reconhecer figuras ou escrever, pedir para ele colocar um nome nesse personagem aqui, certo? Se você fosse colocar um nome nesse personagem aqui, que nome você colocaria? Vamos lá no bate-papo. Eu quero um nome para esse personagem. Pelo menos uns cinco alunos fazendo aí um nome para esse personagem. Vamos lá? Quero ver aqui. Eu estou com o bate-papo aberto. Não vamos ter preguiça de escrever. Digita aí. Vamos. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Cajola. Legal. Então, a gente vai colocando. Só em você despertar essa ideia de você pedir para que eles coloquem, né, o nome Mingau, né? Mingau, muito bem. Coloque um nomezinho no gato, certo? Você já tá despertando nele a vontade de ele mesmo escrever. Não importa se ele escreveu errado, se ele escreveu do jeito que ele escreveu, depois você vai trabalhar, certo? As palavras que eles fizeram. Vamos lá. Então, se ele colocou um nome, e nesse nome que ele colocou, certo? Estava errado aquela palavra, então você vai trabalhar aquela palavra com ele, tá? Com ele, para que ele possa acertar aquela palavra, o risônio. Muito bem. Então,
gente, é tão interessante quando a gente começa a ver as habilidades dos alunos, a criatividade dos alunos. Como vocês foram criativos agora em colocar um nome no gato, certo? A gente também desperta essa criatividade nos nossos alunos. E depois aquelas, vai trabalhando aquelas palavras, a gente vai trabalhando essas palavras, a gente vai trabalhando frases, a gente vai trabalhando uma infinidade de situações só com essa ferramenta chamada Palitoche, só com a ferramenta chamada Palitoche, certo? Você pode colocar eles para criarem as próprias histórias, certo? Você dá personagens para eles, certo? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho. Eu vou escolher aqui aleatoriamente, certo? Alguns personagens, certo? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. Pronto, muito bem. Nós temos o quê? Uma vovó, tá? Não vão fazer nada agora, não. Uma vovó, ok? Aqui, nós vamos ter uma rainha. Nós vamos ter uma rainha. E aqui, nós vamos ter um soldadinho de carta, certo? Um soldadinho de carta. E na última figura, nós vamos ter o lobo numa árvore, tá? Eu quero que vocês coloquem nome nesses 4 personagens. Vou mostrar de novo, certo? 1, 2, 3, 4. Eu quero que vocês coloquem 4 nomes, certo? Desses personagens, por gentileza. Vamos lá. Pensem aí, enquanto eu vou falando, aí vocês vão pensando aí. Então, são 4 personagens. Nós vamos criar uma história. Supondo que vamos criar uma história. Qual? História. Muito bem. Então, são 4 personagens. 4 personagens. Nesses 4 personagens, nós vemos aqui que tem uma vovó, uma rainha, um soldado e um lobo. São esses 4 personagens. Que eu vou colocar nomes nesses 4 personagens. Depois que eu colocar esses nomes, aí eu vou criar uma pequena história, tá? Vou criar uma pequena história. Como, por exemplo, a vovó, certo? Aqui, essa velhinha, ela é mãe da rainha, tá? E a rainha vive num castelo sendo vigiada pelo soldado, porque ela tem muito medo do lobo que está na floresta e ela não pode visitar a sua vó porque ela tem medo. Mas um dia ela deixou de ter medo e foi ela e o soldado visitar a vovó, tá? Quando ela foi visitar a vovó, apareceu quem? O lobo. Ficou escondido, esperando que ela passasse para que ela, para que ele pudesse atacar ela. O lobo aqui não tem cara de mal, não. Mas quem era que estava lá para proteger? O soldado. Então o soldado, ele neutralizou o lobo. E a rainha conseguiu ver a sua vovó. E ficaram felizes para sempre. Pronto. Aqui a gente já contou uma historinha. Simples, simples,
E dentro desse processo, a gente começa a imaginar os nossos alunos fazendo essa mesma história, pegando personagens, indo lá na caixa do conhecimento e pegando personagens aleatórios para poder fazer a montagem da da sua história. Então, quando eu meti ali a mão, quando eu peguei ali dentro da minha caixinha quatro paletós, eu peguei eles aleatoriamente, tá? Aleatoriamente. Então, eu consegui construir uma história, sim ou não? Responda aí. Eu consegui? Responde aí no chat. Sim, né? Eu consegui. Teve coerência? Teve, tá? Foi um pouquinho fantasioso? Foi. Mas a gente vai criando, e os nossos alunos eles vão criando da mesma forma, gente. Eles vão criando. Coloca, essa semana agora, eu quero que vocês peguem e criem a história, mas vocês não. Eu quero que você pegue uma criança que esteja mais próxima de vocês, sobrinho, filho, irmão, quem vocês quiserem, e coloca numa caixinha os teus palitoches e manda eles pegarem aleatoriamente 5 ou 6 personagens, para que eles possam criar as histórias deles. E você vai fazendo a anotação, você vai notando, tá? Ele vai falando a história e você vai fazendo a escrita da história todo direitinho, todo o roteiro, todo bonitinho, certo? Depois monta essa história no cenário para que ele possa contar essa história, para você ver como é poderoso essa arma do palitoche para a gente, como é bom a gente, nós que trabalhamos com a educação, para a gente que trabalha com esse processo de ensino-aprendizagem, com alunos com dificuldades, certo? A gente vai encontrar nos palitoches uma forma de desempenhar uma nova situação para aquele aluno com dificuldade. A gente vai trazer esse aluno para a gente vai trazer eles para as histórias, e eles vão começar a trabalhar aquelas histórias, certo? E vão começar a trabalhar as dificuldades que eles têm, tá? As dificuldades que eles têm. Por quê? Porque quando eles vão criando, tá? Quando eles vão imaginando, né? Porque o poder da criação é o poder da imaginação. Então, dentro desse poder da imaginação, eles vão fazendo muitas coisas interessantes que você pode ir trabalhando todas as dificuldades que o aluno tem. Se ele tem dificuldade na escrita, mas ele criou, então ele vai ter a possibilidade de colocar no papel a sua criação. Então você vai ensinando ele a fazer aquelas letras, vai ensinando a fazer aquelas palavras, vai ensinando a unir aquelas palavras para fazer uma frase, aquelas frases para fazer parágrafo, aqueles parágrafos para construir a história. Então, isso tudo é muito interessante. Construiu a história. Vamos colocar agora um tema na história que eu construí. Qual seria o tema que você colocaria nessa história que eu contei agora? Que era a rainha e a sua mãe. O soldadinho que protegeu a rainha e o lobo que foi neutralizado. Qual seria o nome da história? Coloca aí no chat para mim, por favor. A mesma coisa que eu estou fazendo com vocês, a gente vai fazer também, vocês vão fazer também com os alunos de vocês. Por quê? Criar a história a gente criou na cabeça. Mas vamos ver agora qual é o nome da história que nós vamos colocar, né? Muito bem. Vamos lá? Ainda não votaram? Eu vou colocar aqui um nome. O nome que eu coloquei para a minha história, a Rainha Solitária. O professor, mas tem alguma coisa a ver? Com toda certeza. A Rainha Solitária. Porque ela tinha vontade de ver a mãe dela, né, e não podia.
A Maria de Lourdes colocou aqui vovó e cia, ou seja, vovó e companhia. Muito bem, a companhia da vovó. Pode colocar mais nomes aí. Eu coloquei a minha história aqui, a Rainha Solitária, e você pode colocar a Rainha Perseguida. Muito bem. Por quê? Porque o lobo perseguia a rainha. Muito bem. Muito bem. Quem puder colocar, vai colocando. Então, o que é que acontece? Dentro desses processos da história do Palitoche, ou seja, dessa ferramenta Palitoche, a gente pode estar trabalhando, certo, muitas coisas. O Assis botou a rainha e seus desafios. Muito bem. Por quê? O primeiro desafio da rainha era sair, né? O primeiro desafio da rainha era sair. Depois, certo? Um dos outros desafios era levar o soldado, tá? E depois o desafio principal era, tá? O próprio lobo, que não tem cara de lobo mau, tá? Para poder se encontrar-se com a sua avó. Muito bem. Com a sua mãe, que diga. E, então, como eu estava falando, então, o caso da história, o caso do Palitoche é trazer história, é trazer ferramenta, é trazer números, é trazer formas geométricas, certo? É fazer com que os alunos façam as suas próprias criações. E é isso que eu quero ver durante a semana de vocês, certo? Lembrando, o que é que vocês vão fazer durante a semana? Essa semana que passou, tá? Vocês construíram o material de vocês. Vocês imprimiram, vocês compraram os palitos, vocês colaram, vocês fizeram cenário, vocês bateram foto, colocaram no grupo, fizeram vídeos, tá? E postaram lá no grupo. Muito bem, parabéns para vocês que postaram, vocês que não postaram. Alguns mandaram para mim no privado, tá? Mas faça o seu, faça uma foto e coloque lá no grupo, tá certo? E o que é que vocês vão fazer essa semana? Para a gente passar para os DDoS, certo? Essa semana é para vocês fazerem a última atividade do Palitoche. A última atividade do Palitoche é pegar uma criança, seu filho, seu vizinho, o amiguinho do seu filho, seu irmão, qualquer criança que tenha acesso à sua casa, tá? Aí você vai pegar naquela caixinha, vocês até têm uma caixinha que a gente construiu essa caixinha, tá? Que tem os envelopes dentro. Você pode tirar até os envelopes e colocar os palitoches dentro. Então você coloca os palitoches dentro, manda, certo? As crianças tirarem os personagens, não precisa ela estar olhando, vai tirar aleatoriamente os personagens, e depois que tirar, aí você bota para que eles possam começar a construir a sua história. Então, eles vão fazer a narrativa da história, tá? Como eu fiz aqui, eu não escrevi, só narrei. Então, eles vão fazer a narrativa da história e você vai escrevendo essas narrativas que os alunos estão fazendo, ou seja, que os teus filhos e coleguinhas do seu filho estão ali para fazer essa atividade junto com vocês, certo? Vai ser uma atividade prazerosa, né? Eles estão de férias e é bom porque ocupa um pouquinho eles nas férias. Aí você vai fazendo isso, vai fazendo esse trabalho e você pode tanto filmar como só fotografar. Mas eu quero ver a história, eu quero ver a história que foi construída, tá certo? Eu quero ver a história na próxima aula. Nós vamos iniciar a nossa aula contando essa história, falando para mim essa história. É o momento que vocês vão abrir aí os microfones de vocês para vocês poderem falar, ok? Muito bem. Aí, terminou essa atividade, nós vamos começar os nossos DDoS, certo? Os DDoS também já estão todos preparados, tá? O material está todo preparado também para mostrar para vocês, para que a gente possa, na próxima semana, já estar confeccionando os DDoS, também vai ser fácil. Eu não vou fazer
os DDoSs difíceis, eu vou fazer também DDoS no papel, 40 quilos, tá? Para que vocês possam começar a trabalhar eles dessa maneira mais simples. A gente tem DDoS de todo jeito, de feltro, a gente tem DDoS de EVA, tem DDoS de tecido, só que dessa vez nós vamos fazer os DDoSs do próprio papel de desenhos que eu vou mandar para vocês, para que vocês possam também fazer as impressões de vocês, certo? Ok? Até aqui está tudo entendido, tá? Muito bem. O bom, viu, Milena, de trabalhar esse processo do artesanato, ou trabalhar a construção de materiais pedagógicos, né, que a gente chama mais materiais pedagógicos, o melhor de tudo é porque você vai despertando para novos momentos. Eu vou te dando um material e você já pode produzir 10, 15, 20 do seu jeito, tá? Não é só essas figuras que eu mandei para vocês. Então, vocês podem ir na internet, a internet ela é uma boa ferramenta para vocês encontrarem certas imagens, figuras, certo? Então, vocês podem ir lá e fazerem pesquisa e ver como tem uma infinidade de personagens que vocês podem estar também trabalhando dentro desse processo do Palitoche. Então, eu ensino vocês aqui, né, a trabalhar o palitoche. Então, o que vocês vão fazer acima do que eu ensinei é criatividade de vocês mesmos. Então, sejam criativos. Por quê? Porque quando a gente trabalha em escola, quando a gente trabalha principalmente com a monitoria escolar, a gente tem que ser bastante criativo, a gente tem que saber brincar de Uno, a gente tem que saber brincar de carta, a gente tem que saber dominó, a gente tem que saber jogar vários jogos para que a gente possa pedagogicamente estar orientando os alunos dentro daquilo, os desafios que esses alunos podem ter. Ah, professora, hoje eu não quero, eu quero brincar de Uno. Então vamos lá, vamos brincar de Uno. Só que lá no Uno nós vamos ter várias situações, nós vamos ter a união das cores, nós vamos ter as regras, e a gente vai trabalhando essas coisas com os alunos para que eles possam não somente jogar, mas também aprender e ver a dificuldade de cada um. Ou seja, se o aluno tem dificuldade de reconhecer as cores, o melhor jogo que a gente pode botar desses jogos aleatórios é o Uno. Por quê? Porque ele vai ter que escolher número ou cor para poder ele estar avançando no jogo. Então, é muito interessante quando a gente tem a percepção que tudo que a gente pode ter na mão pode ser uma ferramenta pedagógica. Nem tudo que é lixo se torna realmente lixo. A gente pode estar usando, tá? A gente pode estar usando aquelas coisas que a gente vai descartar, como a tampa de garrafa PET, a própria garrafa PET, e outros materiais que vão sendo descartados, a gente pode também estar trabalhando e tendo essas criações pedagógicas. Aqui eu estou mostrando uma pequena parte das criações pedagógicas que a gente tem, de situações que a gente pode criar, que a gente pode fazer, para melhorar a vida dos nossos alunos, para dar um up na vida dos nossos alunos, para fazer com que os nossos alunos aprendam mais, certo? E aprendam com prazer. Por quê? Porque lá dentro de sala de aula, com toda certeza e com toda razão, eles vão ter conteúdos. Por quê? Porque os professores regentes, eles não podem sair da, do processo de conteúdo dele, até porque não tem condição de sair. Mas quando eles saem e vão para uma monitoria com uma dificuldade, aí sim, eu, como monitor, eu posso usar meios de ajudar aqueles alunos e eles se sentir-se atraído para poder aprender aquilo que é a dificuldade dele, né? Então, eu gosto sempre de dizer, dar esse exemplo. Ó, o professor mandou o aluno porque ele está com dificuldade em matemática. Ele não sabe quanto que é 2 mais 2. Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar situações
aleatórias, como essa própria bolinha. Vamos pegar 4 bolinhas dessas, vamos botar 2 bolinhas na mão dele e vamos ficar com 2, certo? E vamos pegar e dizer assim, olha, você tem 2 bolas e eu tenho 2 bolas. Vamos juntar essas bolas. Quantas bolas dão? Aí ele vai contar. 1, 2, 3, 4. Então, com isso, ele aprendeu que 2 mais 2 é 4. Então, vai depender muito de como que a gente está conduzindo esse ensino, tá? Porque lá na professora regente, ela vai passar para todos os alunos uma continha armada, 2 mais 2, tá? Para que ele possa responder. Mas ali é para todos. Então, ela não vai tirar só aquele aluno para ensinar. Então, por isso que tem hoje esse auxílio, né, dos monitores, porque alunos com dificuldades, eles vão para a monitoria vai ter esse papel de estar ajudando. E nesse esse ajudar, é interessante que o monitor tenha ferramentas suficientes para que ele possa ajudar mais o professor, que é a função do monitor escolar. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Só para recapitular. Nós, na semana passada, certo? A nossa aula foi aprendendo a fazer o Palitoche, para o nosso projeto da Caixa do Conhecimento, que é a primeira ferramenta. Falamos também, na aula passada, sobre algumas coisas que a gente poderia colocar na caixa, né? Como a bolinha de meia, certo? Se não me engano, foi a bolinha de meia, teve outras coisas que eu não me lembro, mas nós também temos outras ferramentas legais para se colocar, certo? Como, por exemplo, o avião de papel. Professor, avião de papel? Sim, avião de papel. Porque no aviãozinho de papel você pode fazer muitas coisas. Você pode pedir para ele colorir, tá? Você pode pedir para. Muito bem. Nós falamos, a Milena está lembrando aqui das pedras, né? Das pedrinhas, certo? E também falamos de elástico. Lembrei. Nós falamos também de elástico, que seria bom colocar lá na caixa, certo? Mas tem avião de papel, barquinho de papel, que a gente pode trabalhar, que são coisas simples, mas que faz com que o aluno ele possa despertar sua coordenação motora, possa despertar ali seu senso de direção, possa despertar o seu senso de distância, certo? São algumas coisas que a gente pode trabalhar com essas duas ferramentas simples, fazer um aviãozinho de papel e fazer um barquinho de papel. A gente pode estar unindo também essas coisas e colocando lá dentro da nossa caixa. São duas coisas extras que sempre eu vou mostrar, pedir para vocês colocar dentro da caixa, tá certo? E no final desse projeto da caixa, nós vamos tentar aqui fazer que vocês quebrem esse paradigma de vocês e abra a câmera de vocês para mostrar a caixa que você fez, tá certo? Eu vou cobrar isso aí no final desse projeto aqui, ok? Então, nós fizemos isso, nós fotografamos, nós colocamos no grupo, foi feito o vídeo, parabéns para quem fez, para quem postou lá, para aqueles que mandaram para mim no privado, e quem ainda não mandou, vai mandando, tá Mandei certo? ainda E não, outra comprei as coisa, coisas gente, hoje. vamos colocar as crianças para fazer a história como eu pedi, certo? Aí vocês lembrem sempre, ó, pegar o aluno, a criança, o filho ou o amiguinho, para tirar aleatoriamente o palitoche e ele vai construir essa história e eles vão narrar a história e você vai escrever a história, tá? E depois vocês vão encenar essa história dentro de um cenário. Aí você vai escolher o cenário. Por quê? Porque o aluno vai fazer, o teu aluno em potencial vai fazer a história. Ele vai narrar a história e você vai escrever a história. Aí, quando você estiver escrevendo a história, então você vai visualizar qual é o cenário que você vai colocar para que aquele aluno crie aquela história. Tá certo? Ok, gente? Acho que eu estou falando muito rápido.
Gente, eu não vou mentir para vocês, aqui onde eu estou está tão quente, está tão quente, que eu estou aqui um suor. E não presta para a gente colocar ventilador, não, porque fica no microfone, fica dando, fazendo uma zoadinha aqui no microfone e eu não gosto, certo? Mas, gente, é, esse momento que a gente tem aqui de encontro na segunda-feira, tá? São momentos para a gente estar despertando a ideia da gente, despertando esse momento, fazendo com que esse momento seja mais gratificante para a gente. Mas a interação de vocês lá no grupo, tá? É muito interessante também, tá? Eu vou colocar algumas outras imagens, alguns outros materiais no grupo para vocês a partir de amanhã, mas aí eu quero também que vocês façam lá todo o trabalho de vocês, tá bom? Nem sempre eu vou poder estar, porque eu tô com uma quantidade de aluno absurda comigo nesse mês de julho, tá? São quase 250 alunos, tá? E são todos alunos, quase todos alunos são professores que estão de férias, mas estão fazendo aula comigo, tá bom? Então aí às vezes fica difícil eu estar interagindo lá no grupo com vocês, porque eu estou em tempo real, direto com os alunos, quase que só não 24 horas, porque a gente, quando é 10 horas mais ou menos, eu desligo o processo de tempo real, tá? E só ligo no outro dia de manhã, a partir de 6 horas da manhã. Tá? Mas eu fico acompanhando o aluno, tanto que eu estou com um outro computador aqui do lado, e aqui do lado eu estou acompanhando as provas que os alunos estão fazendo, certo? Então, ficou um pouquinho puxado, mas está dando certo, tá bom? A gente vai, como eu disse para vocês, eu tenho uma aula para a gente compensar. E antes de a gente terminar o curso, na realidade, eu estou compensando essa aula com vocês, tá bom? Mas o nosso curso tem bastante material para vocês estarem trabalhando, tem bastante material para vocês ir aprendendo, tá bom? Então, nós vamos, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar os DDoS, nós vamos terminar esse palitoche. Agora, essa semana, com tudo que vocês vão fazer, quando for no começo da próxima aula, da próxima segunda-feira, vocês vão me fazer um comentário de como foi essa abordagem com os escolhidos de vocês para fazerem esse trabalho da história, da construção da história, tá bom? E aí a gente vai demorar um pouquinho, na próxima aula, a gente vai demorar um pouquinho mais na aula, porque eu vou precisar que vocês façam esses comentários. Hoje vocês estão muito caladinhos, mas na próxima aula eu vou querer que vocês comentem, certo? Dessa história que a gente vai construir juntamente com vocês. Ou seja, que vocês vão construir juntamente com as crianças. Essa aula está sendo gravada, a aula de semana passada eu não consegui gravar, certo? Essa aula que está sendo gravada vai ser postada lá no nosso site, tá? Para que vocês possam, a qualquer momento, qualquer hora, vocês ir lá dar lembrar de algumas coisas que eu fiz de pedido para vocês podem estar vendo lá, certo? E vou fazer mais uma outra situação lá dentro do site para vocês. Estou colocando provavelmente uns 20 livros, certo? Para que vocês possam baixar para vocês. Eu vou escolher. Eu estou com uma biblioteca de quase 5 mil livros, então eu vou escolher alguns livros e vou botar lá no site para que vocês possam estar guardando também nos arquivos de vocês, tá certo? Então, gente, por hoje é só, tá? Por hoje é só. E quando for na próxima segunda-feira, a gente vai demorar um pouquinho mais na aula, tá? Provavelmente nós vamos passar 2 horas trabalhando dentro dessas histórias que vocês vão estar fazendo comigo. Vou estar acompanhando no grupo, gente. Eu vou estar acompanhando vocês. Não se preocupe que eu vejo tudo que vocês colocam lá no grupo, tá bom? Então, façam esse trabalho,
que essa semana seja uma semana abençoada para vocês, cheia da presença de Deus, tá certo? Se vocês estão de férias, aproveite suas férias. Quem não está de férias, certo? Trabalhe com muita saúde, com muito amor, com Deus no coração, e que essa semana seja uma semana mais abençoada do que as outras semanas, tá? Do que as outras semanas, tá certo? Cheio de bens, cheio de amor, cheio de coisas boas para vocês, certo? É o desejo aqui meu, da minha querida esposa, que está ali, descansando também um pouco, porque ela está de férias, né? Então, é uma professora e todos os professores, alguns professores estão de férias, outros estão trabalhando, outros estão estudando comigo, tá? Mas, assim, a gente está aqui para sempre estar falando não somente desses cursos, mas dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e eu amo tanto a Deus que eu não sei fechar um curso, certo? Uma noite de curso sem falar dele. Então, um grande abraço e muitas bênçãos de Deus para vocês, que Jesus possa estar no coração de vocês. Tchau, gente, até próxima segunda-feira. Espero vocês no grupo, hein? Lá no grupo. Ah, tia, não fiz ainda meus bonecos, não. Vim fazer hoje, comprar